todas as coisas Deus seja glorificado. Só queria contar aqui um pequeno episódio antes de começar, que eu acho que, estando em Coimbra e estando querendo organizar aqui em Coimbra este colóquio que já se realizou em Lisboa e provavelmente ainda faremos noutros sítios, no Porto, em Viseu, etc. Porque acho que é importante que nos concentremos um pouco a pensar nestas coisas, nestes assuntos, que se fala tão pouco hoje em dia. Mas estávamos a pensar nisto e veio-me à memória um facto que me impressionou muitíssimo há já bastantes anos, quando estava aqui a estudar em Coimbra, nos primeiros anos da década de 70. Começou com toda a reforma litúrgica, praticamente desapareceu a celebração em rito antigo e, no entanto, havia um sacerdote em Coimbra, só um, que continuou a celebrar sempre, todos os dias, que era o saudoso professor Dr. António Nogueira Gonçalves. Ele celebrava no seminário de Coimbra e eu fui, juntamente com outros colegas, muitas vezes, durante um certo tempo, era todos os dias mesmo, e à missa que ele celebrava de manhã cedo, na capela do seminário, num altar lateral, em rito antigo. Na altura, como disse, havia um desvario completo e havia as experiências litúrgicas mais incríveis em muitos sítios. Aos domingos, o seu padre Nogueira Gonçalves ia ao Palácio de São Marcos, em São Silvestre, perto de Coimbra, celebrar, também em rito antigo, na capela do Palácio, onde estava praticamente sozinho o Sr. Dom Duarte Nuno, que era o então Duque de Bragança. E é uma cena que nunca poderá sair da cabeça, que me marcou profundamente, naquele ambiente realmente extraordinário daquela capela. Não sei se conhecem, mas é das coisas mais bonitas que há em Coimbra, que a capela era um panteão dos Silvas medievais, uma estirpe ilustríssima de Portugal medieval, que tem lá os túmulos, muitos deles construídos por João de Roão, Diogo de Castilho, Nicolau de Chantrenne, etc. O altar é de Nicolau de Chantrenne, Diogo Pires do Moço, etc. Tudo que há de melhor da escola coimbrana dessa época. E naquele ambiente, naquele altar, que é uma joia, autêntica joia, o seu padre, Nogueira Gonçalves, celebrava muito piedosamente, com muita atenção, a missa em rito antigo. O acólito era nem mais nem menos que o Duque de Bragança, de joelhos ali, recolhido, humildemente. Era uma cena realmente tocante. Um homem que era neto do rei Dom Miguel, e herdeiro dos reis de Portugal, mas estava ali humildemente como acólito a servir à Santa Missa. Essa cena realmente tocou muitíssimo. Ele, que depois nos acolhia muito paternalmente, era bondoso, etc. Mas, sobretudo, a piedade com que ele ajudava a missa e depois fazia ação de graças durante mais ou menos 15 minutos ou mais. Fazia lembrar o antepassado dele, ilustríssimo Rodolfo de Habsburgo, que foi fundador da dinastia Habsburgo no Sacro Império Romano-Alemão, que precisamente se destacou pela piedade eucarística. E atribui-se até a esse facto o ter sido ele escolhido para imperador do Sacro Império e depois ter iniciado a dinastia dos Habsburgos. A partir dele, nunca mais deixaram de ser imperadores até ao fim do Sacro Império. Há aquele episódio impressionante, que ele estava a caçar penso que na Suíça, e já era inverno, e vê num burrinho um sacerdote que vinha trazer o viático a um moribundo. E ele então percebeu o que era, imediatamente entregou o cavalo dele ao sacerdote, o sacerdote montou e ele próprio agarrou nas rédeas do cavalo e foi até à casa do moribundo e acompanhou toda a cerimónia até ao fim, depois levou o sacerdote a casa, sempre nessa situação, porque levava o Santíssimo Sacramento. E ali eu lembrava-me do que Bragança realmente, nesse gesto, acho que fez um ato que tocou no coração de Deus, tenho certeza. Mas enfim, não é disso que eu vinha falar, mas este episódio acho que é importante não esquecer. E
vou ser muito breve e ver aqui fazer umas citações de uns autores sobre este tema da liturgia que me pareceram realmente muito importantes e tocantes. Aliás, já foi citado aqui Edgar de Bruyn. Nós já publicamos 2 livros de Edgar de Bruyn, um filósofo tomista belga realmente insigne, extraordinário, mas tem um livro sobre a estética da Idade Média, em que nos convida de uma forma muito expressiva a contemplar no universo a sinfonia suprema, como ele diz, o poema admirável, o quadro de harmonia perfeita ao qual tão sensíveis se revelaram os nossos antepassados medievais. Com efeito, a alma medieval profundamente marcada pelo espírito do cristianismo encarava toda a ordem universal posta por Deus na criação com uma profunda humildade, um profundo enlevo e com uma imensa saudade, como ele dizia, das belezas eternas. Acho a expressão lindíssima. E afirma que os medievais foram aurir os ideais estéticos nos padres gregos e latinos, nos manuais técnicos, nas obras dos filósofos, mas, sobretudo, nas páginas da Bíblia. Foram buscar o seu ideal estético às páginas da Bíblia. E vejam o que ele diz. As alegrias que a sua leitura produz, a leitura da Sagrada Escritura, são semelhantes ao êxtase musical e ao arrebatamento que sente o peregrino que visita uma bela catedral. Entenda-se que ele falava das catedrais francesas e do norte da Europa, catedrais, algumas delas fabulosas, nós temos algumas em Portugal também, mas aquelas catedrais de Chartres, Notre Dame, etc., são realmente sublimes. Então, o arrebatamento que sente o peregrino que entra numa catedral e vê aquela coisa absolutamente extraordinária é semelhante às alegrias que produz a leitura atenta da Sagrada Escritura. São alegrias que nos transportam para outro mundo, porque a Sagrada Escritura proporciona todas as deleitações estéticas da luz, diz ele. Os livros bíblicos impõem-se pela sua autoridade, pela verdade, pela dignidade e profundidade do seu pensamento, pela beleza e o deleite da sua forma. E o esplendor da forma faz jus ao conteúdo divino. Os atrativos da fruição literária permitem atrair as almas e levá-las a meditar no sentido profundo da doutrina. O encanto da métrica e das melodias proporcionam prazer no louvor de Deus. É também por esta razão que a liturgia católica, conservada praticamente intacta pela Igreja ao longo de mais de 1700 anos, uma coisa que nos deve fazer refletir também, nos transporta para um mundo imerso nas luzes sacrais da eternidade. O Padre Nuno também aqui referiu. Tudo nela é harmonia, é luz, é ordem. A liturgia católica canta a glória do Criador, tal como aquelas prodigiosas catedrais da Idade Média, cujos anónimos construtores seguiam de modo muito consciente o sublime ideal plasmado no lema da Ordem de São Bento, Ut in omnibus glorificetur Deus, para que Deus seja glorificado em todas as coisas. Por isso, as suas catedrais, eles quando construíam aquelas catedrais, tinham vários objetivos. Glória a Deus, sim Senhor. Mas também, eles pretendiam moldar as gerações futuras de modo que elas tivessem o mesmo espírito e a mesma fé. Neste sentido, diz o escritor francês Marcel Proust, que a liturgia católica faz um só todo com a arquitetura e a escultura das nossas catedrais, diz ele. Pois uma e outras decorrem de um único simbolismo. Sabemos que qualquer escultura das catedrais, por secundária que nos pareça, tem sempre um valor simbólico. Há um texto aqui realmente muito belo que este Marcel Proust cita. Ele cita outro autor, que é Émile Malle, sobre uma cerimónia na Catedral de Chartres. Era um artigo que ele publicou para defender, para tentar impedir a entrega das catedrais para museus e para outras coisas. É um artigo que é intitulado, publicado em França, salvo erro no Figaro, em que ele intitulado La Mort des Cathédrales. La Mort des Cathédrales. Não era o Figaro, era outro jornal, que não está aqui.
era o Figaro, exatamente, em 1904. La Mode des Cathédrales. Então ele diz que cada detalhe tem um simbolismo na catedral, também na Santa Missa tinha, na liturgia antiga. E cita Émile Malle, que era um escritor da Academia Francesa, eminente historiador da arte, que descreve com estas sugestivas palavras uma missa pontifical na Catedral de Chartres. E é uma descrição realmente deslumbrante. Ele diz: o cântico grave e triste do introito abre a cerimónia, recordando a longa expectação dos patriarcas e dos profetas. O coro dos clérigos é o próprio coro dos santos da antiga lei que suspiram pela vinda de Messias, o qual ainda não verão. Aparece então o bispo, que é a imagem viva de Jesus Cristo. A sua chegada simboliza o advento do Salvador, o esperado das nações. Nas grandes festas, conduzem à sua frente 7 tochas para lembrar que, seguindo a palavra do profeta, os 7 dons do Espírito Santo repousam sobre a cabeça do Filho de Deus. Ele caminha sob um pálio triunfal, cujos 4 portadores se podem comparar aos 4 evangelistas. 2 acólitos avançam a seus lados, figurando Moisés e Elias, mostrando-se sobre o Tabor ao lado de Jesus Cristo. Ensinam-nos que Jesus tinha a autoridade da lei e a autoridade dos profetas. Vejam só o simbolismo de tudo isto, mas uma lição viva que estava ali para o povo assistir. O bispo senta-se no seu trono e permanece em silêncio. Parece em nada participar na primeira parte da cerimónia. Porém, a sua atitude contém um ensinamento. Lembra-nos pelo silêncio que os primeiros anos da vida de Jesus transcorreram na obscuridade e no recolhimento. 30 anos, nem mais nem menos. Entretanto, o subdiácono dirige-se ao ambão e, voltando-se para a direita, lê a epístola em voz alta. Entrevemos aqui o primeiro ato do drama da redenção. A leitura da epístola é a pregação de São João Batista no deserto. Fala antes de que o Salvador faça ouvir a sua voz, mas dirige-se somente aos judeus. Assim, o subdiácono, imagem do precursor, volta-se para norte, que é o lado da antiga lei. Quando termina a leitura, inclina-se perante o bispo como o precursor se humilhou diante de Jesus Cristo. O cântico do gradual, que sucede à leitura da epístola, ainda se refere à missão de São João Batista, simbolizando as exortações à penitência que dirige aos judeus na véspera dos novos tempos. Por fim, o celebrante lê o Evangelho, momento solene, porque é aqui que começa a vida ativa do Messias. A sua palavra faz-se ouvir por primeira vez no mundo. A leitura do Evangelho é a própria imagem da pregação. O credo segue o Evangelho como a fé segue o anúncio da verdade. Os 12 artigos do credo recordam-nos a vocação dos 12 apóstolos. Os próprios paramentos com que o sacerdote se reveste no altar e as alfaias litúrgicas que servem o culto são outros tantos símbolos. A casula, colocada por cima de todas as outras peças, é a caridade, que é superior a todos os preceitos da lei e que é ela própria a lei suprema. A estola, que o sacerdote coloca ao pescoço, é o jugo leve do Senhor, e como está escrito que todos os cristãos devem amar tal jugo, o padre beija a estola quando a coloca e quando a retira. A mitra de 2 pontas do bispo simboliza o conhecimento que ele deve ter de cada um dos 2 testamentos. 2 fitas pendem da mitra, para lembrar que a Sagrada Escritura deve ser interpretada de acordo com a letra e com o espírito. O sino é a voz dos pregadores. A estrutura de madeira na qual está suspenso representa a cruz. A corda feita de 3 fios torcidos simboliza a tripla inteligência da Escritura, que deve ser interpretada no triplo sentido histórico, alegórico e moral. Quando se segura a corda na mão para tocar o sino, exprime-se simbolicamente esta verdade fundamental. O conhecimento das Escrituras deve conduzir sempre à ação. Assim, tudo, até o mais pequeno gesto do sacerdote, a alba, a casula, a estola que o reveste, conforma-se num só todo para simbolizar o sentimento profundo que anima completamente a catedral e que, tal como tão bem disse Émile Malle, reflete o próprio gênio da Idade Média. Comentando este texto, diz Proust, que já citei antes: espetáculo comparável a este
gigantesco espelho de ciência, alma e história, jamais foi oferecido ao olhar e à inteligência do homem. O mesmo simbolismo abraça até mesmo a música, que se faz ouvir no imenso templo e cujos 7 tons gregorianos representam as 7 virtudes, bem como as 7 idades do mundo. Pode-se afirmar que uma representação de Wagner em Bayreuth é pouca coisa ao lado da celebração de uma missa solene na Catedral de Chartres. Tudo isto que acabo de referir não se aplica de modo algum ao Novus Ordo. Com efeito, este provocou uma tremenda desacralização da liturgia da Santa Missa e, sobretudo, abriu, infelizmente, as portas a todo o género de modificações que a tornaram, muitas vezes, irreconhecível. Casos, não vou citar hoje aqui, nem há tempo, vou pensar no Porto, um padre que continua a celebrar lá todos os dias, que nega a divindade de Cristo, nega a virgindade de Nossa Senhora, nega a ressurreição de Jesus, dá a absolvição coletiva a todas as pessoas que estão lá, na Foz do Douro, na igreja da Rua de Gondarém, lá na Mansão de Bosch, com uma vontade enorme. Nós já escrevi ao Sr. Bispo de Porto, ao anterior, e este e tal, dizer, façam alguma coisa. Então, vamos rezar. Ficou tudo assim. Ele continua. Nega a divindade de Cristo. Diz, Jesus era filho de São José e de Nossa Senhora, como eu sou filho do meu pai e da minha mãe. Diz assim, e escreve isto, escreveu no Diário de Notícias várias vezes. Bom. Mas não vamos divagar. Em todo o caso, mesmo nas missas pós-conciliares, celebradas por sacerdotes piedosos, a verdade é que se acentuou demais a presença do sacerdote. Este passou a ser o centro de toda a cerimónia litúrgica. É inevitável. Diz neste sentido o eminente liturgista alemão Klaus Gamber, muito próximo do Papa Bento XVI, que o Papa Bento XVI elogiou várias vezes e até prefaciou um livro dele. Esse era um eminente liturgista, dos melhores do século XX. Ele dizia, colocando-se atrás do altar, com o olhar voltado para o povo, o sacerdote converte-se do ponto de vista sociológico num ator que depende totalmente do seu público ou num comerciante que quer vender alguma coisa. E se lhe falta habilidade, pode chegar a parecer-se com um charlatão. Ressaltando o gravíssimo assunto da perda da sacralidade, diz Claude Barthes, um erudito sacerdote francês. Tem várias obras publicadas muitíssimo boas sobre este assunto. O abandono de um ritual estritamente vinculante, a multiplicação das opções, o uso geral das línguas comuns, a ampla liberdade nas admonições e comentários, o estilo palavroso crescente, quase sempre em voz alta, em detrimento do segredo ritual e sagrado, o enfraquecimento da reverência relativamente à Sagrada Eucaristia, aspecto importantíssimo, a expressão mais débil do sacerdócio hierárquico e, sobretudo, da realidade do sacrifício sacramental, a par da adoção de um certo número de gestos e usos próprios da vida ordinária, tudo conduziu à perda da sacralidade e da reverência devidas a Deus. Por outro lado, o rompimento formal com os costumes fundados em tradição apostólica, sobretudo em matéria de culto, envolve cisma. Ora, uma liturgia tendente à dessacralização não encontra base alguma na tradição. Pelo contrário, constitui uma ruptura formal e violenta de todas as regras que até hoje orientaram o culto católico. É assim facilmente compreensível que um crescente número de fiéis no mundo inteiro se volta hoje com grande ardor para a tradição. É particularmente digno de nota neste sentido aquilo que afirmou um conhecido prelado português após uma visita aos Estados Unidos em 2013. Trata-se de Dom Teodoro de Faria, bispo emérito do Funchal, que disse assim: apresentou-se-me um panorama espiritual novo na celebração da Eucaristia, que muito me impressionou, tanto na missa em latim como em grego, esta nos ritos orientais dos católicos ucranianos. Até alguns jovens acólitos e meninos da catequese respondiam e cantavam em latim e em grego no rito oriental de São João Crisóstomo. É certo que os fiéis participam normalmente no culto em inglês, mas um vasto número de jovens padres, leigos e fiéis descobrem
na missa tradicional o sentido do sagrado ou do celeste, que se atenuou na missa em língua vernácula, dizendo que se colocou o homem no centro da celebração e não Cristo Senhor. Isto são palavras de Dom Teodoro de Faria. Agora cabe, mais impressionante ainda é aquilo que chegou a afirmar o próprio Papa Bento XVI, que viveu sempre com grande dor toda a crise litúrgica. Chegou ele a afirmar certa vez: estou convencido de que a crise eclesial em que hoje nos encontramos depende em grande parte da decadência da liturgia. Antes disso, já tinha dito que, em vez de redescobrir o centro vivo da liturgia, a reforma, na sua realização concreta, afastou-se cada vez mais dessa origem. O resultado não foi uma reanimação, mas uma devastação. São palavras dele. Uma liturgia degenerada em show. São palavras de Bento XVI. Termino com uma citação de Santo Afonso Maria de Ligório, doutor da Igreja, e santo padroeiro dos confessores e moralistas, que nos deve ajudar a perceber o alcance transcendente do esforço tão meritório que hoje incontáveis leigos e muitos sacerdotes desenvolvem no sentido de defender e promover a missa de sempre, tal como tão oportunamente propôs o Santo Padre Bento XVI no seu providencial motu próprio Summorum Pontificum. Passo a citar Santo Afonso. O sacerdote celebra uma missa, rende a Deus uma honra infinitamente maior sacrificando Jesus Cristo do que se todos os homens morrendo por ele lhe fizessem o sacrifício das suas próprias vidas. É precisamente este o nosso desejo mais profundo, ou seja, a celebração da Santa Missa em todo o orbe católico com a máxima reverência e sacralidade, tendo em vista o bem das almas, mas sobretudo a maior glória de Deus. Se isso não se fizer, será irrealizável uma verdadeira regeneração da sociedade. Com efeito, qualquer iniciativa neste sentido não passaria de mais uma utopia, destinada ao fracasso. Pelo contrário, quando os homens imbuídos neste espírito decidirem cooperar verdadeiramente com a graça de Deus, alcançarão as mais prodigiosas vitórias e terão assegurado o triunfo final. Ut in omnibus glorificat Deus. Muito obrigado. Muito obrigado.